Ok, então vamos para a aplicabilidade de Provérbios capítulo 12, certo? Hoje é dia 12, hoje a leitura é em Provérbios 12 e existem algumas situações aqui que nós vamos pontuar dentro da sua aplicabilidade, tá? Então Deus usa a boca de Salomão para dizer o seguinte: ame a instrução. Como é que eu posso fazer isso? Estudando, lendo a própria palavra dele, para não errar, como Jesus mesmo disse, o homem erra porque não examina as escrituras. Então, não errar está condicionado a conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então, a instrução, o conhecimento, a sabedoria, tem que ser uma coisa que você ame, você tem que amar. Olha, vai ter uma instrução assim, assim, assado, você tem que se inscrever. Olha, vai ter um curso assim, assim, se inscreva, faça. Deus fala assim, ó, ame a instrução, ame a instrução. Então, seja apaixonado por instrução, seja apaixonado por livros, por cursos, treinamentos, sabe? Seja doente por essas coisas, porque isso vai te trazer uma qualidade de vida exponencial, tá? Segunda coisa, seja um homem de bem. O que é um homem de bem? O que seria um homem ou uma mulher de bem? Geralmente, o próprio termo já diz bem. Uma pessoa do bem. Geralmente as pessoas falam assim, o fulano é do bem, é um cara tranquilo, pacato, cuida da vida dele, né? Faz todas as coisas corretamente, né? Isso é um termo, isso é uma característica de um homem de bem. Um homem de bem vai ter várias características positivas. E o que Deus usa a boca de Salomão para escrever, para falar, é isso. Seja um homem de bem. Também ele vai dizer o seguinte, que sua esposa seja sua coroa. Olha só que bacana. Porque a esposa que envergonha é como uma podridão nos ossos. É isso que está escrito. Então, a minha esposa, ela tem que ser o quê? É uma coroa. Uma coroa é feita para quê? É feita para enfeite. Uma coroa é feita para mostrar quem você é. Lá em Apocalipse vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é algo que deve ser guardado, que deve ser mantido, que deve ser protegido para que ninguém venha tomar. Então a esposa é algo que precisa ser guardado, precisa ser monitorado, vigiado, né? Como o próprio Deus fala para Adão ali no Jardim do Éden, no capítulo 2, versículo 15, que Deus coloca o homem no jardim para lavrar e guardar. Guardar o quê? Aquilo que Deus havia confiado. E dentro das coisas que Deus havia confiado, existia Eva, que Deus a trouxe a Adão. Então, Adão deveria ter guardado Eva. Adão deveria ter instruído melhor Eva. Adão deveria talvez ter conversado mais com Eva, tido mais relacionamento com ela, porque ela foi enganada pela serpente. Por que ela foi enganada pela serpente? Porque ela estava com Adão, estava com Deus, e mesmo assim ela foi enganada pela serpente. Talvez não havia comunicação suficiente, relacionamento suficiente. A gente pode conjecturar aqui várias situações, mas a esposa é considerada como uma coroa. E coroa você não deixa em qualquer lugar, coroa você não deixa ela cair, coroa é um bem precioso, é um adorno que os reis usavam. E eu tenho certeza que as coroas eram coisas muito bem protegidas, não ia na cabeça de qualquer um, correto? Coroa não era utensílio público, era uma coisa que só ia na cabeça de uma pessoa só, e no caso o rei. Então Salomão faz uma comparação aqui com a esposa de algo que digno de ser estudado. Você olhar para sua esposa, você tem que olhar para ela como ela se fosse uma coroa. Salomão também vai dizer o seguinte: tenha pensamentos retos. O que é pensamentos retos? O que seria um pensamento reto?
vamos lá para o antônimo disso. Algo que não seja torto. Pensamentos tortuosos, né? O contrário de pensamentos tortuosos. Eu tenho que ter pensamentos retos. Eu tenho tenho que ter um caminho reto. E olha só, pensamentos. Não tá falando nem de ações retas. Está falando de pensamentos, ou seja, tudo começa na mente. Então, pensamentos retos. Tenha pensamentos retos. Como eu posso ter um pensamento reto? Olha, eu vou ter sucesso. Olha, eu vou alcançar o objetivo. Eu vou chegar até tal lugar. Eu vou alcançar tal coisa. Eu vou alcançar tal conhecimento. Isso é exemplo de pensamento reto. Outra coisa que ele vai dizer. Use sua boca e palavras para livrar pessoas. E aí eu abro um parênteses e hoje não só a boca, como as palavras, como as próprias redes sociais podem ser usadas para isso, como o próprio Facebook. Nós temos que usar nossa boca, nossas palavras, nossas letras, né? Ou seja, nossas palavras, nossas letras digitais, nossas palavras digitais, para livrar as pessoas. Então eu entendo como que seria a prática disso. Além de eu falar e escrever, eu preciso o quê? Postar coisas que livrem as pessoas. Livrem as pessoas do mal, livrem as pessoas de errar, livrem as pessoas de darem passos errados. Então tudo que eu puder fazer para publicar, para falar, para escrever informações para livrar as pessoas de situações difíceis, eu preciso fazer. Então eu posso usar as palavras, eu posso usar, por exemplo, vídeos, eu posso fazer lives, eu posso fazer postagens escritas com cunhos de quê? Cunhos de livramento. Cunhos de livramento. Olha, se livre disso, se livre daquilo. Olha, cuidado com isso, cuidado em tal coisa, cuidado. Né? Eu acho que uma palavra que a gente pode usar bastante, que vai chamar bastante a atenção das pessoas, é você começar a escrever uma coisa com a palavra cuidado, cuidado, né? Atenção, cuidado. Você vê uma placa lá de perigo, tá lá, cuidado. Tenha cuidado. Então, eu acho que isso deve ser bastante utilizado. É um recurso que precisa ser muito utilizado nessa questão de usar nossa boca, nossas palavras, nossas postagens para livrar as pessoas. Tá? Outra coisa também, seja louvado pelo seu entendimento. Ou seja, busque entendimento, já não foi falado lá em cima, ame a instrução, por quê? Com instrução você vai ter entendimento, e com entendimento você será louvado. Louvado em que sentido? Em glórias e honra? Não, mas louvado, o ser louvado significa o seguinte, é isso aí, está no caminho certo. Quando alguém chega para você e te louva, né? Ou seja, quando você é louvado pelo seu entendimento, o que significa isso? Parabéns, está no caminho certo. Olha, muito bem, parabéns. Olha, fantástico. Olha, que bacana, show de bola. E o que isso significa para nós? Massagear ego? Não. Isso significa o quê? Que nós estamos no caminho certo. Quando nós recebemos a aprovação das pessoas, isso significa o quê? Que nós estamos no caminho certo. Quando alguém nos aplaude, quando alguém nos engrandece, embora toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, nós entendemos isso como que estamos no caminho certo. Ninguém vive correndo atrás de elogio, ninguém vive atrás de afago, mas quando você é louvado pelo seu entendimento, isso é um feedback dizendo o quê? Que você está no caminho certo. Tá? Considere seus animais, não seja cruel. Olha só o que está em Provérbios capítulo 12. Considere seus animais, não seja cruel. Ou seja, você tem um cachorro, você tem um gato, tem um... passarinho não, porque passarinho fica preso, né? Mas um gatinho, um cachorro, poxa, cuide bem, considere bem, não seja cruel, não deixe passar fome, cuide. Você tem dinheiro para cuidar de um animalzinho de estimação? Então cuide bem dele, pague um pet shop, né? Ou seja, olha só o que tem na Bíblia, olha só até aonde a Bíblia fala, até sobre animais, até sobre os pets. A Bíblia está falando. Olha que riqueza que a gente encontra dentro da palavra de Deus. Olha até onde Deus te orienta. Deus orienta até você tratar de maneira considerável os seus animais. Outra coisa que ele vai dizer aqui é referente ao trabalho. Ele vai dizer o seguinte: lavre suas terras, não fique ocioso.
Ou seja, Deus te colocou nesse planeta, naquela época, né, onde Salomão escrevia, o maior bem que um homem poderia ter seria as suas próprias terras, porque era na terra que o homem plantava, que o homem colhia, que o homem ali, além de desenvolver sustento para si, ele desenvolvia sustento para outras famílias, e ele havia troca, né, de materiais, havia troca de produtos, né, quando não tinha dinheiro, mas havia troca de produtos. Então, assim, Deus te deu terra. E hoje, o que seria isso? Trazendo para os nossos dias atuais, quando a gente lê lavre suas terras e não fique ocioso, o que é as suas terras? Você tem terras? Não, mas você tem o quê? Você tem o seu corpo. Você tem o seu corpo, você tem o seu trabalho, você tem um campo onde você pode plantar. E esse campo, que seriam essas terras, é a sua própria vida, né? Então ele fala, lavre suas terras, cuide das suas terras, né? E não fique ocioso. O que é a ociosidade? Está parado, está ali esperando, né, alguma coisa acontecer. Não, eu não posso ficar parado. Eu não posso gastar o meu tempo com coisas fúteis. Eu preciso ou estar trabalhando ou estar estudando. São as duas coisas que nós precisamos viver. Ou estar... fulano, o que fulano está fazendo? Ou está estudando ou está trabalhando. Sabe? A pessoa precisa entender isso. A nossa vida é um presente. O nosso tempo... Olhe para o seu relógio. Veja aí. O relógio, cada segundo é um segundo de vida. Cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, são tempos que Deus tem te dado para você desenvolver, para você vencer, para você chegar a algum lugar, para você desejar as coisas, desejar ser alguém, desejar ter uma profissão, ok? Então não fique ocioso. Eu acho que dessa frase, dessa informação, eu acho que o mais importante, né, além de lavrar as terras, é não ficar parado, é não ficar ocioso, ok? Bom, vai dizer também o seguinte, no capítulo 12 de Provérbios: declare frutos pela boca e trabalhe com suas mãos para receber recompensa. Olha só, então não é só ficar nas palavras, correto? Não é só ficar nas palavras, eu tenho que declarar frutos. Eu tenho que declarar coisas boas da minha boca. Eu tenho que usar minha boca para declarar coisas boas ao meu respeito, a minha vida profissional. E não só declarar, mas o que? Fazer, ou seja, trabalhar com as minhas mãos. Ok? Trabalhar com as minhas mãos. Às vezes não é com as mãos que eu trabalho, mas é com a mente. Mas ambos aplicam-se à mesma situação. Ou seja, fale, declare coisas boas e trabalhe com as mãos. Porque você trabalhando com suas mãos, você utilizando o seu tempo, não ficando ocioso, você vai receber as recompensas desse seu trabalho, ok? Bom, vamos lá. Dê ouvido aos conselhos. Olha só que coisa importante que nós precisamos viver dentro do nosso contexto de vida. Conselhos. Aí surgiu uma frase que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Geralmente as pessoas dão conselhos, ou geralmente as pessoas procuram conselhos. E aí surgiu essa frase, sabe, que eu acho que é até meio diabólica isso, porque quando se diz que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, isso é uma frase que está dizendo o seguinte: conselho não é bom, conselhos não são bons. Olha só, a gente fala algumas frases de vez em quando, e a gente fala por falar, quando na verdade às vezes existe um sentimento até maligno por trás disso. Veja bem, se a própria palavra de Deus fala que na multidão de conselhos é que se vence a guerra, na multidão de conselhos é que há sabedoria, como é que eu vou dizer que se conselho fosse bom não se dava, vendia? Hã? Tudo bem, eu posso até estar dizendo sobre uma questão de valorização. Olha, o conselho é tão bom, que a gente deveria vender o conselho. Mas não é esse o cunho da frase. O cunho da frase é o seguinte: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ou seja, quem ouve uma frase dessa fala: então vou sair fora desses negócios de conselho. Mas não é o que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz que na multidão de conselhos é que se vence uma guerra, se vence um conflito.
E em Provérbios capítulo 12 está aqui Deus usando a boca de Salomão para dizer o seguinte: dê ouvido aos conselhos. Ok? Então vamos lá. Diga sempre a verdade. Tá aí uma coisa que é difícil para muitas pessoas. Tanto de dizer a verdade como ouvir a verdade. Mas é o que Deus fala, é o que Deus está falando. Diga sempre a verdade. A gente às vezes tenta suavizar, a gente tenta mascarar, mas a verdade é uma coisa que liberta. A própria palavra de Deus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então assim, olha, pratique isso, pratique a verdade, fale a verdade. Aí surge um outro ditado que diz assim: doe a quem doer, né? E aí somaram essa frase de diga a verdade, doe a quem doer. Ou seja, ainda que doa, diga a verdade. A verdade é uma coisa que liberta, a verdade é uma coisa fantástica. Então, diga sempre a verdade. Dizer sempre a verdade é cumprir a palavra de Deus. Mas vai magoar, vai ferir. Diga sempre a verdade. Mas ele vai ficar triste, Diga sempre a verdade. Diga sempre a verdade. Mas que será que vão pensar de mim assim? Diga sempre a verdade. Nossa, mas que impacto isso vai ter? Nossa, será que isso não vai gerar confusão? Diga sempre a verdade. Diga sempre a verdade. É o que Deus está falando. Se a gente for tentar racionalizar as coisas, realmente a verdade sempre vai ficar oculta. Mas o que Deus está falando é o seguinte: diga sempre a verdade. Tá claro? Ficou claro isso? Verdade. Diga sempre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão pelo caminho, senão pela verdade, senão pela vida. Diga sempre a verdade. Vamos lá. Que suas palavras sejam saúde às pessoas doentes. Olha só. Existem muitas pessoas hoje que estão doentes da alma. Estão doentes psicologicamente. E o que Salomão escreve? Que suas palavras sejam saúde às pessoas doentes. Então sempre quando a gente vai postar alguma coisa, que sejam palavras de saúde. Como Pedro fala para Jesus: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, quando você for falar alguma coisa, que seja algo saudável às pessoas. Pratique isso hoje, faça isso. Fale palavras que venham gerar saúde na vida das pessoas. Diga palavras, e não tem melhor palavra do que a própria palavra de Deus. Então, se atente a isso. Diga palavras que venham gerar saúde na vida de pessoas doentes. Ok? Que seus conselhos sejam sempre a busca da paz. Então, alguém vai te procurar, alguém vai te pedir um conselho, né? Fulano, rapaz, eu estou numa situação assim assado, o que você acha? O que você acha? Me dá um conselho? Você pode me aconselhar? Você pode me dar uma direção aqui, um conselho? O que Deus usa a boca de Salomão para dizer aqui? Olha só, que seus conselhos sejam sempre a busca da paz. Aí a gente vai lá, um exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, onde ali Paulo fala sobre casamento, sobre relacionamento, e aí ele vai dizer ali, num versículo ali, o seguinte: se o descrente se apartar, então aparte-se, porque ninguém foi chamado para viver debaixo de jugo, ou ninguém fosse chamado para paz, né? Tá lá escrito, ele vai dizer assim: ninguém foi chamado para viver debaixo de jugo, fosse chamado para a paz. Então, o que acontece? Eu preciso ter paz, e eu não posso estar debaixo de um jugo dentro de um relacionamento. Ok? Então, assim, todos os conselhos que forem oferecidos ou forem solicitados, olhando para a dinâmica do problema em relação, né, ao conselho que você vai oferecer, ofereça sempre um conselho que vá trabalhar em busca da paz.
em busca da sua paz, da paz dela, da paz em busca da paz de todos, para que todos tenham paz. Todos tenham paz. É isso que Deus usa aqui Salomão para escrever. Outra referência aqui no capítulo 12. Seja justo e não sofrerá agravos. Olha só. Ser justo. Seja justo. O que é ser justo? O que é ser? Justo é ali, ó. É aquela coisa justa. Você veste uma roupa e ela cai justinho, fica justinho no seu corpo. O que é isso? Nem está folgada demais e nem está apertado demais. Está justo. Justo. Isso é ser justo. Não é bom vestir uma roupa justa? Né? Justinha ali, nem está apertada, nem está folgada, tal. Não é gostoso vestir uma roupa justinha ali, bonitinha? Ok? Não é bom receber um salário compatível ao seu trabalho, ao seu suor? Olha, eu trabalho tal coisa, eu faço isso e ganho tanto. Não é justo? É justo. Não é gostoso você receber por aquilo que é justo? E Salomão está dizendo isso aqui. Deus está falando isso através de Salomão. Seja justo e você não sofrerá agravos. Porque se você cobrar demais, você vai ser processado. Se você cobrar de menos, também você vai sentir agravos. Então as coisas precisam ser justas, tá? Seja fiel em tudo e agradará a Deus. Olha só, o benefício da fidelidade. Como é bom ser fiel, como é bom ser uma pessoa fiel, ser um fiel amigo, ser um fiel marido, uma esposa fiel, um filho fiel, um amigo fiel. Ser fiel é uma coisa extraordinária. E o principal de tudo, agrada a Deus. Então, quer agradar a Deus? Não é só louvor, adoração, obediência. Ser fiel também é uma das formas de agradar a Deus, ok? Olha só outra coisa aqui super interessante, que fala sobre a questão de esconder seus conhecimentos, né? Salomão ele vai dizer o seguinte, ó, esconda seus conhecimentos. Não é porque você sabe que você vai ficar falando para todo mundo, isso aí eu sei, isso eu domino, isso eu conheço, isso o conhecimento é uma joia de valor. Você tem uma joia na sua casa, você fica postando ela na internet? Você fica mostrando para todo mundo que chega na sua casa, ó, vem ver aqui, ó, vem ver essa joia que eu tenho aqui, olha que coisa linda, olha que... Você tem isso? Você não vai fazer isso, sabe por quê? Primeiro, você vai gerar um sentimento muito ruim na pessoa, porque às vezes a pessoa não tem condições de ter aquilo, e aí fica gerando uma cobiça no coração dela, ela vai ficar ruim, porque ela vai começar a sentir inveja de você. Então você não posta para não correr o risco de ser roubado. Então o que tá falando aqui? Esconda seus conhecimentos, porque eles são como joias de valor. Então, assim como uma joia de valor você não anda mostrando para todo mundo, você não anda oferecendo para todo mundo, o conhecimento também deve ser escondido, deve ser guardado para você utilizar numa hora que você precisa. Seja humilde, né? Esconda, né? Não diga tudo que sabe, tudo que você sabe. Não, guarde, esconda seus conhecimentos. Essa é a orientação de Deus através da boca de Salomão, ok? Olha só outra coisa também, ele fala assim, ó, seja aplicado em tudo e será um líder, será um governante. O que é ser aplicado? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um serviço X. Seja aplicado nesse serviço. Eu estou dando uma assessoria. Seja aplicado nessa assessoria. Eu estou dando consultoria. Seja aplicado na consultoria. Ou seja, seja aplicado. Porque quanto mais você é uma pessoa aplicada no que você faz, mais as pessoas vão observar você, vão observar o seu trabalho e vão com certeza falar, não, esse cara está no lugar errado. Esse cara era para ser um líder. Esse cara era para ser uma pessoa de cabeça, um coach, um treinador, um cara para treinar outras pessoas serem tão quanto de qualidade como esse cara é. Certo? Então, olha só que interessante o que Deus fala aqui. Certo? Seja aplicado em tudo. Outra coisa, não seja ansioso, olha só, ou deixará seu coração abatido. Fale sempre palavras boas ao seu coração para o alegrar. Então a gente vê aqui o seguinte, ansiedade
deixa o coração abatido. Coração abatido é tendência para infarto, para desgosto. Então assim, deixa o dia de amanhã para amanhã. Vivo hoje, vivo agora, sem ansiedade. Sabe aquele negócio, nossa, não vejo a hora de ir embora, eu não vejo a hora disso acabar, eu não vejo a hora disso, aquilo, outro. Ou seja, aquela ansiedade. Para com isso. Sabe? Ela vai abater seu coração, você vai ficar com o coração abatido. E aí o que a gente tem que fazer para aplicar a controvérsia disso? É falar palavras boas, ouvir palavras boas, para fazer com que o nosso coração se alegre, porque o nosso coração precisa estar alegre. Para a gente ter saúde, ter uma boa imunidade, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar alegre, ok? Caminhando para o final aqui também, vamos lá. Seja justo e excelente, ok? Seja justo e excelente. Esse é o comportamento que nós devemos ser em todas as coisas. Não seja preguiçoso. Há vários capítulos de Provérbios que Deus usa a boca de Salomão para refletir sobre essa questão da preguiça. A preguiça é uma coisa que destrói o ser humano, sabe? Então ele fala aqui, ó, mais uma vez, não seja preguiçoso, não fique na preguiça, não fique desse jeito, não seja preguiçoso. Sua qualidade mais valiosa é a diligência. Tudo que você faz muito bem, com muito carinho, com muita excelência, é aquilo que vai se tornar mais valioso para você. O que você tem de melhor? Consequentemente, o que você faz de melhor, o que você faz com mais diligência. É isso que vai ser, ou seja, sua qualidade mais valiosa é a diligência, ou seja, aquilo que você faz de melhor. Então assim, descobriu o que você faz de melhor? Faça com qualidade. Faça com qualidade. Porque essa diligência, essa coisa que você faz com muita qualidade, é a mais valiosa na sua vida. É a coisa que você tem que mais dar valor na sua vida. Ok? E para finalizar, o capítulo 12, Deus vai usar a boca de Salomão para dizer o seguinte: seja justo. Ou seja, ou melhor, ser justo gera vida. Ser justo gera vida, ou seja, você vive melhor, você tem um coração melhor, você tem uma saúde melhor. Tudo por quê? Porque essa questão de ser justo, de viver dentro de um senso de justiça, isso é fantástico, isso agrada o nosso coração, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Então, seja justo para que você venha viver, ok? Então, recapitulando, agora, né, nós falamos bastante, falamos sobre cada parte, agora vamos só ratificar mais uma vez, ok? Eu tenho que amar a instrução, eu tenho que ser um homem de bem, as pessoas têm que olhar para mim, têm que me enxergar como um homem de bem, então eu tenho que ter atitudes de um homem de bem. A minha esposa, ela precisa ser valorizada como uma coroa, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que zelar dela, eu tenho que polir ela, eu tenho que, sabe, é minha coroa, então é minha, não posso deixar na cabeça de ninguém, ninguém pode tocar na minha coroa, ninguém pode mexer na minha coroa, ela pertence ao rei, ok? Tenha pensamentos retos, use a sua boca para livrar as pessoas do sofrimento, tenha entendimento para que você seja reconhecido. Cuide bem dos seus animais, não seja uma pessoa cruel, não fique ocioso, trabalhe, are as suas terras, are aquilo que Deus te deu de melhor, abra a sua boca para declarar frutos, coisas boas, sabe? Não fica com a mão no bolso, vá trabalhar, põe a mão no arado para você receber as recompensas, sabe? Se arme de conselhos, se arme de amigos, conselheiros, que isso vai ser muito bom para a sua vida. Diga sempre a verdade, vai ter até no Alcorão uma referência que fala assim, diga a verdade mesmo que ela seja contra você, sabe? A verdade é uma coisa que precisa ser cultivada, nós temos que estar falando a verdade, nós não podemos omitir a verdade, nós temos que perguntar alguma coisa, o que você acha assim, assim, assado? Diga a verdade. Olha, assim, assim, o que você entende disso aqui? Diga a verdade, embora cada um tenha a sua verdade, mas assim, tente ser verdadeiro, tente falar a verdade. Para de suavizar as coisas. Começa a praticar o seguinte, olha, eu vou dizer a verdade para você.
É assim, 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 assim. Não é isso, não pode, não vamos confundir isso com excesso de sinceridade. Ah, fulano é sincero demais. Não. Fulano é verdadeiro demais. E a gente precisa ser verdade. Embora há tempo para todas as coisas, há pesos e medidas, mas assim, a verdade é uma coisa que ela precisa existir. Ela precisa existir. Quanto mais nós falamos a verdade, mais a gente tem uma vida livre de coisas ruins. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um exemplo? Você tem uma pessoa, convive com uma pessoa que aparentemente é sua amiga. Só que essa pessoa começa a se comportar de um jeito totalmente errôneo, totalmente ruim. Aí você chega para ela e fala, ó, vou te dar um feedback. Eu vou dizer uma verdade para você em forma de feedback. É assim, assim, assado. Se você não mudar, você vai se arrebentar. E eu tô falando isso para te livrar. Ah, a pessoa, de repente, poxa, não precisava ouvir isso. Tô muito decepcionado. Não quero mais falar com você. Beleza. Deus, a verdade está te livrando de uma pessoa ruim. Não é você que foi direto demais, você que foi mal educado, não. Você disse a verdade. E aí vai surgir uma frase. Se você tem amigos que não têm condições de ouvir uma conversa franca, então não são verdadeiramente seus amigos. Porque o Salomão também vai dizer que o amigo, as feridas feitas por um amigo, elas doem menos, vamos dizer assim. Ok? Que suas palavras sejam saúde. Então assim, ó, muita gente está doente. Então você não pode adoecer mais as pessoas. Você tem que trazer saúde para a vida delas. Certo? Então você é um médico e você tem um remédio. O que é o remédio? Palavras. Então tem muita gente doente. Você tem um remédio. É só abrir sua boca e falar palavras que gerem saúde. Ok? Que seus conselhos sejam sempre em busca da paz. Ou seja, Jesus ele já disse lá no monte das bem-aventuranças, ele fala assim, ó, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então assim, ó, pode estar um inferno que for, você chegou na situação, chegou na casa, chegou na empresa, tá uma bagunça, tá um inferno, o que você faz? Busca a paz. O que a gente pode fazer para a gente chegar na paz? O que é que a gente pode fazer para que a gente consiga trazer a paz a esse ambiente, trazer a paz a essa portaria, trazer a paz a essa empresa? O nosso foco é o quê? A busca da paz. Bem-aventurados pacificadores. O que é pacificação? O que são pacificadores? Pessoas que trazem paz, pessoas que chegam no ambiente e trazem paz. Esses são chamados pacificadores. Uma pessoa que chega numa guerra e ela senta ali para conversar e ela pacifica a situação. Você chegou num ambiente, tá lá todo mundo nervoso, tal. O que você tem que fazer? Pacificação. Você tá lá num problema, chegou um problema, tal. Vamos, o que a gente precisa fazer? Precisa resolver? Precisa resolver. Mas qual que é a busca? Pacificação. Certo? Seja justo e não sofrerá agravos, né? Ser fiel em tudo. Não falar tudo para tudo que sabe. Guarda, conhecimento é uma coisa valiosa, guarda para você, vai estudando, vai lendo, vai absorvendo livros, informações, tal. Mas não queira, sabe? Ministra para os teus filhos, ministra para tua esposa, ministra para o teu marido, ok? Mas não conte para todo mundo, porque é seu. Você adquiriu, você armazenou, você está armazenando. Guarda isso para você como se fosse seu, dinheiro seu. Porque conhecimento é algo que assim tem que ser valorizado, tem que ser escondido. Seja aplicado em tudo que você for fazer, faça com muita aplicação, faça com muita diligência, porque alguém está vendo isso, alguém está enxergando isso, e a hora que eles precisarem de alguém, de muita diligência, eles vão lembrar de você. Para com a ansiedade, olha só o que Deus fala, não seja ansioso, ok? Coração abatido é proveniente de ansiedade, certo? Então assim, ó, sempre esteja falando, sempre esteja ouvindo palavras que vai trazer alegria para o seu coração. Procura notícias que vão trazer alegria para o seu coração. Procure conversar com pessoas que vão trazer alegria para o seu coração. Ok? O Salomão ele vai dizer em outro momento, Deus vai usar a boca de Salomão para dizer em outro momento o seguinte, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o coração ele é um órgão tão importante tanto quanto o cérebro, por exemplo.
Então nós temos que guardar o nosso coração, ok? Seja justo e excelente, não seja preguiçoso. Nossa, Provérbios quase que inteiro fala sobre essa questão da preguiça, de não ser preguiçoso, de trabalhar, de acordar cedo, de ir para frente, de ir para a luta. É fantástico, é maravilhoso isso em Provérbios. Sua qualidade mais valiosa é a sua diligência, ou seja, aquilo que você faz de melhor. Então, o que tem mais valioso na sua vida é aquilo que você faz com excelência. E isso deve ser valorizado. Então, busca aí. O que você faz com mais diligência? O que é que você faz com mais perfeição? Aprenda a valorizar isso, porque isso é a coisa mais valiosa que você vai ter na sua vida, ok? E seja justo, porque a justiça gera vida. Olha só que riqueza é esse capítulo de Provérbios, esse capítulo 12 de Provérbios, ok? Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe embora, né, voltando aqui, né, no que Salomão fala, esconda seus conhecimentos, adquirir o conhecimento, absorveu esse conhecimento, guarda para você. Quer compartilhar com alguém que você ama? Compartilha com alguém que você ama. Mas assim, ó, guarda esse conhecimento. Guarda isso e pratique isso. Sabe? Pegue todas essas instruções que existem no Provérbios 12 e comece a praticar isso. Comece a colocar tudo em prática isso. Amando a instrução, sendo um homem de bem, fazendo tudo isso de forma prática e não só ouvindo. Não só ouvinte, mas praticantes dessas regras, desses ensinamentos, desses conselhos, dessas coisas maravilhosas que nós adquirimos e absorvemos aqui em Provérbios capítulo 12, beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe.